Eu já falei pra vocês o quanto eu gosto de falar de filmes de grandes diretores. Eu devo ter falado isso no outro vídeo sobre algum outro filme do Hayao Miyazaki, que eu acho que foi o Menina Garça. Hoje a gente vai falar e revisitar um filme que mudou a minha vida. Então vamos deixar de enrolação e vamos falar sobre A Viagem de Chihiro. A Viagem de Chihiro é uma daquelas animações que quando você assiste quando é pequeno, você fica maravilhado com o mundo, a fantasia, os animais fofíssimos que são marcantes para aquela história. Já quando você é um pouquinho mais velho e vai revisitar o filme, você fica maravilhado sobre aquela jornada e aquela viagem, sobre o amadurecimento de uma personagem que é a Chihiro. Eu vou adiantar para vocês que é um tanto quanto complicado eu falar de A Viagem de Chihiro sem entrar na minha vida pessoal e como esse filme me marcou. Eu já falei um pouco sobre como foi sair de Rondônia e vir para Goiás, morar longe dos pais, com tão pouca idade. Eu falei isso no vídeo de Retratos Fantasmas. A questão é que, como homem, meus pais não me ensinaram muito bem como cuidar de uma casa, sabe? Como cuidar de si próprio até. É claro, cozinhar ou fazer uma coisa ou outra, isso eu sabia fazer. Mas sair de casa com 14 anos foi uma mudança muito brusca. Assim como foi para Chihiro perder seus pais logo no começo da sua jornada. Isso porque ela era muito mais apegada aos pais dela do que eu era na época que eu saí de casa. E após esse desencontro com a família, trabalhar, estudar e tentar se encontrar nesse mundo, cara, é uma das missões mais difíceis que eu já vivi na minha vida. Sem contar que isso é horrível, principalmente com o fato de que você não sabe muito bem quem você é e quem você vai ser, porque você tá passando pela adolescência. Esse tipo de coisa acontece muito rápido e isso é horrível. Isso eu posso dizer que é horrível. Foi horrível pra mim porque, como aconteceu muito rápido, você não sabia lidar com as coisas, você não sabe como essas coisas vão afetar a vida das outras pessoas e parece que toda decisão que você toma quando você tem essa idade é a pior possível, parece que vai mudar a sua vida para pior. E é por isso que a maioria dos adolescentes que tem essas dificuldades acabam preferindo ficar ou se tornarem invisíveis. É genial como o Hayao Miyazaki trabalha isso no filme, com ela própria tendo que fugir daquela situação e toda vez se tornando um pouco mais invisível aos olhos de quem tá ali naquele mundo. É tanta coisa que ele consegue trabalhar de um modo bem delicado e sutil, que eu acho que nesses últimos anos, quando eu mais revisitei esse filme, eu não consegui pegar nem 5% do que ele queria ou propôs para debate. Existem filmes que têm esse poder de 5 em 5 anos contar alguma coisa diferente. Você vai achando que vai rever aquilo que você viu na primeira vez e acaba tomando uma pancada de um lugar que você nem esperava, de uma forma diferente. E é por isso que eu acho que essa ideia de eu gosto desse filme porque eu veria ele de novo não faz muito sentido. É como se a gente fechasse a porta para rever filmes, entendeu? É como se a gente fechasse a porta para todo aquele papo de que um filme vai atingir a gente de uma forma diferente todas as vezes que a gente vê, como se a gente mergulhasse no mesmo rio e achasse que vai se banhar no mesmo rio de novo. Muitos dos filmes, eles precisam de uma revisita para trazer uma outra opinião ou uma nova perspectiva da nossa vida. Outro debate interessante que esse filme propõe para mim tá no fato da necessidade. Eu posso trazer, agora falando de cinema, que esse filme tá cheio de cenas desnecessárias, sabe? Nós sabemos que, como arte, o cinema não precisa ter algumas cenas necessárias. O cinema em si não é necessário. O fato de que fomos treinados para que uma cena se encaixasse na história e dissesse algo é por conta de todo o cenário hollywoodiano que a gente acompanhou desde que a gente cresceu. A gente foi crescendo com esse cenário de animações ou filmes hollywoodianos, onde uma cena tem que fazer sentido para a história e tem que contar uma história. É um estilo de filme que está impregnado na gente, não tem muito o que fazer. A única coisa que dá para fazer é fugir aos poucos desse estilo hollywoodiano de fazer filmes. E aí, quando a gente se propõe a ter algo diferente, a gente se sente incômodo, a gente se sente desconfortável achando que aquilo que a gente vê é ruim, mas o fato de que é apenas diferente. Mas quando a gente tenta fugir disso, a gente fica desconfortável. E desconfortável o suficiente pra gente falar que a gente não gosta daquilo. Simplesmente porque ele foge dos nossos padrões, né? Dos padrões que a gente está acostumado a consumir de filme. E aí a gente levanta o papo de que a arte é subjetiva. Mas se tratando de uma peça de Hollywood, agora, mais do que nunca, esse lado artístico vai perdendo força. Principalmente em decorrência das inteligências artificiais. Isso tudo me lembra que a gente não está falando só de arte, mas de negócios do que de arte.
Então, se você quiser tratar como um negócio, faz sentido você querer que uma cena condiga com a outra e que faça sentido como um todo. Ou que, se ela não fizer sentido, ela seja cortada do filme. Só que aqui a gente está falando de um desenho feito à mão, por um artista. Isso tudo sem falar que é uma história de amadurecimento de uma jovem que vive em um país que está tendo a sua cultura ou o seu jeito de viver apagado por um imperialismo norte-americano, principalmente no pós-guerra. E é com isso que a gente volta com um papo de identidade, principalmente naquele debate de quem você é e de onde você veio, como eu falei lá no começo do vídeo, que me atingiu em cheio. Como animador japonês, Hayao Miyazaki ele não ignora a fluidez, os traços e principalmente a fantasia que é quase característica dessas animações japonesas. Outra coisa que ele não deixou de lado é o vazio, ou o mar. Tanta gente descobriu, eu pincelei isso um pouquinho sobre as cenas desnecessárias, mas o vídeo do Max, eu vou deixar até na descrição, fala sobre esse vazio nas animações do Hayao Miyazaki e eu acho incrível. Se eu não encontrar, eu vou deixar aqui o canal do Max e vocês podem procurar alguns outros conteúdos que lá é incrível também. Como personagem, por mais que isso tenha sido tirado dela, a Chihiro não abandona a sua missão inicial, que é encontrar quem ela gosta. Isso a gente vê já na primeira cena do filme. Ela não perde essa essência em momento algum do filme e ainda traz um toquezinho de querer ajudar ainda mais as pessoas que estão perto ou não dela com o seu trabalho e o seu jeito de viver. Agora eu, como crítico de cinema e principalmente um homem, eu não perco o que me foi ensinado de como eu posso ajudar e de como eu posso cuidar das pessoas que estão próximas a mim, melhorando os seus dias ou os seus momentos todas as vezes que eu puder. É claro, eu não sou mais aquele menino que não sabia cuidar de si mesmo ou da sua casa. Assim como a Chihiro não é mais aquela desajeitada, ou o Hayao Miyazaki não é um cara sem reconhecimento no cinema hollywoodiano. Mudamos, mas buscamos deixar nossa essência conosco nessa jornada. Acho que é por isso que A Viagem de Chihiro é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. E eu diria que é por isso que ele deve continuar como um dos meus filmes favoritos de todos os tempos por uns bons anos ainda. Acho que o que eu vi aqui me ajudou a mudar e ainda assim manter algumas coisas comigo. Esse filme é espetacular e olha que eu nem entrei na parte técnica sobre edição de som, trilha sonora, algo do tipo, porque isso seria como analisar um produto e A Viagem de Chihiro passa muito longe de ser um produto. Bom, esse foi o meu comentário sobre A Viagem de Chihiro, um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, como eu falei, e talvez eu acho que a minha animação favorita de todos os tempos. Aqui embaixo tá passando as minhas redes sociais, caso você queira me seguir nas redes sociais, eu vou deixar também na descrição o link para o canal do Max e para as minhas críticas lá no Pitacos do Eleco, sem contar também o meu Letterboxd, que eu vou deixar lá embaixo o link para você seguir. A gente tá só começando essa jornada de filmes em animação para esse período que o pessoal fala que é o Dia das Crianças. Então depois do quarto ou quinto filme, quando vocês virem uma lista sobre terror, eu acho que é melhor vocês tirarem as crianças da sala, porque vai começar a parte de terror no mês de outubro. É isso, eu te espero no próximo vídeo, tá bom? Desculpa minha voz anasalada, porque eu tô com rinite atacada. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!